Bora, moçada, né? Tem muita coisa ainda a ser trabalhada, né? Essas questõezinhas de orgânica, né, estão se mostrando bacanas, né, e dando oportunidade ali para que nós possamos revisar muita coisa, né, que precisa, claro, chegar fresco na prova, tá bom? Então, vamos continuar trabalhando mais algumas questõezinhas, né? A gente tem um caminho ainda longo, né, até a prova. Não é? Nós estamos aí né, torcendo para que a prova aconteça com a maior normalidade possível. Então, vamos lá. Questão de número 8, aqui nessa listinha. As fraldas descartáveis, né, que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que você não precisa saber o que é o poliacrilato, né, mas você já está percebendo que, de cara, isso aqui é um sal. Não é? Poliacrilato de sódio. O sódio seria o cátion ali. São mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de panos convencionais, constituídas de fibras de celulose. Gente, eu não estou te perguntando, eu já estou afirmando que o poliacrilato retém mais água. E se ele retém mais água, é porque, obrigatoriamente, as interações que ele faz com a água são mais fortes do que as interações que a celulose faz com a água. Então, quem retém mais água, com a água, faz interações mais eficientes, energeticamente mais favoráveis, tá bom? Então, quando a gente analisa a estrutura do poliacrilato, sabemos que se trata de um sal, ele tem cátion e tem ânion. Ok. E quando eu analiso a estrutura da celulose, né, que também é um polímero, né, formado aqui por unidades de glicose, eu percebo que o poliacrilato tem carga, né, cátion e ânion, e eu percebo que a celulose tem átomos de oxigênio, né? Ok, legal, né? Esses oxigênios, né, característicos aqui das hidroxilas alcoólicas, né, e do oxigênio aqui característico da função éter, esses oxigênios com a água, eles permitiriam a realização de interações intermoleculares. De qual tipo? Ligação de hidrogênio. Ok. Oxigênio e nitrogênio, quando presentes em moléculas orgânicas, vão permitir que, com a água, esses compostos realizem ligações de hidrogênio. Tá bom? Exceto nas aminas terciárias. Mas aí estamos falando de regras gerais. Já a presença de cátions e ânions vão permitir que, com a água, ocorra um outro tipo de interação. E que interação é essa? Se nós estamos falando de intermoleculares, nós temos aqui a ligação de hidrogênio. Ok? Se eu estou falando de cátions ou ânions, né, com a água, não pode ser ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma interação que nós chamamos de íon, seja ele um cátion ou um ânion, interagindo com os dipolos da água. Né? A água é uma molécula polar. Então, nós temos íon dipolo. Ok? E o texto já te disse que o poliacrilato ele retém mais água, obrigatoriamente, porque a interação íon-dipolo, se comparar à ligação de hidrogênio, ela é uma interação mais forte ou mais fraca? Mais forte. A íon-dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio. Cris, mas eu aprendi que a ligação de hidrogênio é a mais forte. Não aprendeu comigo, não. Com certeza não. Tá? Então, vamos por partes. Quando eu comparo interações intermoleculares e eu comparo compostos de massas ou tamanhos parecidos, a ligação de hidrogênio é a mais forte entre as interações intermoleculares, desde que eu tenha fixado esse parâmetro. Tá bom? Agora, quando eu pego íon dipolo, íon, né? Ligação covalente, ligação metálica, né? Essas interações interatômicas
covalente, iônica e metálica são muito mais fortes do que as interações intermoleculares. A íon dipolo é uma interação entre uma molécula e uma espécie, né, que é um cátion ou um ânion, tá bom? Não é interatômica. Mas também não é intermolecular, tá bom? É uma interação eletrostática, mas mais forte do que a ligação de hidrogênio. Por quê? Porque um cátion ou um ânion, eles têm mais carga pontual do que uma molécula, né? Então, a maior eficiência das fraldas descartáveis em relação às de pano, primeiro, você não tem que, né, lavar aquela fralda cagada, né? O primeiro ponto positivo é esse, né? Antigamente, você tinha um tanto de fralda e você jogava aquilo na máquina, né, num tanquinho e esfrega, né? Agora não, você utiliza e descarta. Então, tudo bem. Então, a maior eficiência em relação às de pano, quanto à retenção de água, né, está em relação às interações do tipo íon-dipolo. Então, interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre celulose e as moléculas de água. Ponto final. Se eu retenho mais água, minhas interações são mais fortes. Ok? Então, fiquem muito atentos e cuidado com essas generalizações que a gente acaba fazendo. Ah, a ligação de hidrogênio é mais forte, né? Não, peraí. Quando eu comparo a ligação de hidrogênio e de polo induzido, por exemplo, a ligação de hidrogênio pode ser mais forte. Pode, mas ela também pode ser mais fraca. Tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer erros bobos, trazendo para uma prova bem elaborada, né, essas generalizações que podem atrapalhar. Beleza? Então, fiquem muito espertos. Questão de número 9. Essa é uma questão, gente, assim, 30 segundos, tá bom? Eu vou ler o texto porque ele é pequenininho, tá? As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse dos jovens na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, né, representado aqui nessa figurinha. Tá, estruturinha, carbonos, hidrogênios e 2 oxigênios. Aí vem a pergunta. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Vamos lá, retomando algumas coisas. Quais são as principais classificações do carbono? Existem várias. Primeiro, quanto à vizinhança carbônica, né? Você olha para um dado carbono e você vai analisar a quantos outros carbonos ele está se ligando. Se eu, carbono, você está me classificando, tá? Se eu, carbono, você está olhando para mim, eu me ligo a um único outro carbono, você vai me classificar como um carbono primário. Se eu estou sendo analisado, me ligar a 2 outros carbonos, eu sou secundário. Se eu me ligar a 3, terciário. Se eu me ligar a 4, quaternário. Simples assim. Então, vamos primeiro achar o carbono quaternário. O que seria um carbono quaternário? Um carbono ligado a outros 4 carbonos. E eu só vou achar isso aqui, gente, na mãozinha. Olha esse carboninho vermelhinho aqui, ó. Que coisa linda, né? Ele está se ligando a 4 carbonos. 1, 2, 3 e o 4. Tá? Só chamando a atenção, gente, a ligação tripla em fórmula de linhas, ela é representada sempre assim, tá bom? Sempre assim. Você não pode nunca, na fórmula de linhas, representar a dupla tá certinho. Certinho. Mas se eu representar uma tripla assim, ó, isso está errado. Por quê? Carbono que faz tripla ligação, que são esses carbonos aqui, ó, né? Aqui tem um, tá vendo que a tripla começa aqui, ó. E aqui tem outro, que ela termina ali. Esses carbonos, eles têm hibridização sp. O que isso quer dizer? Que são carbonos lineares. Carbono sp, carbono que faz tripla, ele é linear. Por isso que a tripla tem que ser representada daquela forma, e não dessa forma que eu coloquei aqui em azul, que está errada, tá bom? A gente, de vez em quando, acha isso aqui uma questãozinha, né?
num vídeo desses esquisitos que tem aí na internet, né? E até em alguns materiais. Tá errado, tá bom? Então, ponto final. Aqui está representado certinho. Então, legal. Tem que ser na mãozinha, está resolvido o nosso problema. A hibridização, ela está relacionada ao tipo de ligação que eu vou realizar, que está associada à combinação dos meus orbitais, do tipo S e do tipo P, né, gerando as possíveis, né, hibridizações. Carbono sp3, né, carbono que só faz ligação simples, nós vamos dizer que ele é um carbono sp3. Se eu tiver um carbono que faz dupla ligação, nós vamos dizer que ele é um carbono sp2. Se eu tiver um carbono que faz tripla ligação, nós vamos dizer que ele é um carbono sp. O carbono também, gente, ele pode fazer duas duplas, tá? Mas na química orgânica isso vai ser tão raro, mas tão raro para a gente que eu não vou nem me preocupar, tá bom? Então, carbono sp3 só faz ligação simples, sp2 e sp. Agora, peraí, tá? Agora eu vou brincar com uma coisa aqui, ó. Vou apagar e, né, vou modificar a cor aqui. Por quê? As ligações covalentes, elas podem ser de dois tipos. Existe a ligação covalente do tipo sigma e a ligação covalente do tipo pi, não é? E a classificação quanto a sigma e pi, ela está relacionada à sobreposição dos orbitais, porque as ligações covalentes são formadas pela sobreposição de orbitais. Quando você tem uma sobreposição frontal, a sobreposição é muito eficiente. E aí, a ligação covalente ela se torna mais forte. E nós chamamos essa ligação de ligação do tipo sigma. Quando eu tenho uma sobreposição de orbitais p puros laterais, né, formando, portanto, uma sobreposição menos eficiente, nós vamos dizer que existe ali uma ligação π. O que você tem que guardar para acertar a questão? Toda ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, ela sempre tem uma única ligação sigma. Então, uma ligação simples é uma sigma. Uma ligação dupla é uma sigma e uma pi. Uma ligação tripla é uma sigma e duas pis. Sempre uma sigma. Combinado? Então, quando eu tenho um carboninho que faz 4 ligações simples, eu vou dizer que esse carbono faz 4 ligações do tipo sigma. O que faz a dupla faz 3 sigmas. E o que faz a simples faz 2 sigmas. E claro, aqui, né, uma pi e 2 pis. Só guarda isso, tá? Ok? Quanto à geometria, né, que está associada à disposição espacial dessas ligações que eu faço, né, aqui nós temos, né, 3 geometrias possíveis. Nós temos a tetraédrica, caso o carbono faça só ligações simples, ok? Ele é tetraédrico, geometria tetraédrica. Se eu fizer uma tripla, uma simples, oh Jesus, se eu fizer uma dupla, né? Você vai dizer que o carbono ele é trigonal plano ou trigonal, tá? Opa, é um carbono planar, tá, gente? Diferentemente do tetraédrico, que é tridimensional. E se eu fizer uma tripla, eu sou um carbono com geometria linear. E como, né, todos nós sabemos, uma linha ou um triângulo estão em um plano, né, enquanto um tetraedro ele estará no espaço. Então, nós temos, né, alguns conceitos fundamentais e básicos dentro da química orgânica, ok? Essa é uma tabelinha que, por nós, obrigatoriamente, precisa ser sabida, tá? Obrigatoriamente. Isso aqui se torna fundamental para a gente. Por quê? Nós vamos encontrar questões onde eu tenho que contar a quantidade de carbonos sp3, sp2 e sp, contar sigma e pi, tá bom? E agora, peraí, só chamando a atenção em uma coisa. Ligação sigma e pi é ligação covalente. Não interessa quem a realiza. Não é só entre carbonos que eu olho sigma e pi. Entre quaisquer elementos, tá bom? Dentro dos compostos moleculares, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso para a gente não vacilar.
Ok, está resolvido. Nesse ponto, a gente, né, não tem mais o que tocar. Aí, vamos para a próxima. Questãozinha de número 10. Galera, texto, texto, texto. Ok. Agora, né, vamos ao comando. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, o comandozinho está sempre na última frase. Né? Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona. Então, peraí. A característica que inviabiliza a solubilização no óleo de mamona. Então, ele já está me dizendo que a substância ela não se dissolve em óleos. Ah, que legal. Tá. Se eu não me dissolvo em óleos, que característica eu tenho? Óleos, gorduras, essencialmente, são compostos o quê? Apolares. Óleos são compostos apolares. E, portanto, óleos, né, são misturas formadas por compostos apolares. Mas são apolares. Então, se eu não me dissolvo em compostos apolares, é porque eu tenho características contrárias. Isso não explica, tá? Não usa isso de explicação na prova aberta, não, senão você toma barra no olho. Mas, obrigatoriamente, eu posso usar isso para me ajudar. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve bem compostos polares. Apolares dissolvem bem compostos apolares. E polar e apolar não tem muita afinidade, não. Então, se eu não me dissolvo em apolares, é porque eu tenho características polares. E isso quer dizer que eu tenho aqui, obrigatoriamente, características, o quê? Hidrofílicas. Hidroágua. Filia, afinidade. Tá bom? Perceberam que eu não precisei do texto? Ah, Cris, mas eu fico tão inseguro. Treine, né? Tem que treinar, né? Então, treinando a gente fica bom. E aí, vamos ler rapidinho. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, né? Os ácidos graxos aqui são ácidos de cadeia carbônica extensa, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante e como complemento em rações animais devido ao alto valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Né? Para que a torta possa ser utilizada, é necessário sua descontaminação, que faz todo sentido. Né? Se esse contaminante fosse solúvel no óleo que está sendo extraído da mamona, a torta já poderia ser usada. Não é verdade? Se eu tenho que descontaminar a torta, é porque o que ali estava presente no óleo não foi junto. Então, já resolvemos essa questão de forma bem direta e objetiva. Ok? Então, algumas questõezinhas, gente, do Enem, elas são questões mais rápidas. Algumas são mais trabalhosas. Né? O que a gente precisa fazer é conseguir balancear o tempo dentro do contexto geral. E aí, vamos para a próxima. Identifica as funções orgânicas presentes simultaneamente nos dois compostos. Eu não preciso ler o texto. Gente, esse é o tipo de questão, né? Esse é o tipo de questão que eu não vou ler esse texto nunca. Ah, para quê? Só pediu para eu identificar a função, gente. As estruturas estão aqui. Eu não preciso de texto para nada disso. Não é verdade? Eu preciso. Ganha tempo. Existem questões assim na prova de química, existem questões assim na geografia, na história, na matemática. Tem questões que a gente consegue dar o pulo do gato, né? Façam. Então, vamos lá. Existem funções onde existem heteroátomos. Essencialmente é isso, né? Então, onde tiver algum elemento diferente de carbono e de hidrogênio, tem função. Se eu só tiver na minha estrutura carbono e hidrogênio, aí é um hidrocarboneto. Então, vamos lá, aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono
terciário. Desculpa. A carbono saturado, né? Isso é um álcool, não é verdade? Então, eu tenho álcool ali. Aqui, carbonila. Entre carbonos, eu tenho uma função cetona, né? E aqui, né? A carbonila ligada a um oxigênio. Em sequência, eu tenho mais um carbono. Esse pedacinho é característico de um éster. Legal. E eu percebo o éster aqui, ó. C-O, O e mais um carbono na frente. Isso é um éster. E eu percebo também aqui a presença de uma carbonila cetônica. Então, a gente tem como resposta éster e cetona. Qual seria a resposta aqui? Aqui, ó. Letra B de bola. Éster e cetona. Só para fechar. Estão vendo essas ligaçõezinhas mais escurinhas, não estão? Aqui, ó. Essas ligações escuras. Isso é uma representação tridimensional. Essa ligação escura, ela se destaca aos olhos do observador, que nesse caso seríamos nós. Então, essa ligaçãozinha escurinha é uma ligação que, em relação ao desenho, ela está se aproximando dos seus olhos. Então, imagine que eu sou o desenho. Essa ligação escura, ela está indo na sua direção. Enquanto essa ligação tracejada, em relação a você que enxerga, essa ligação tracejada, ela está se afastando de você. Mas tanto a ligação escurinha, né, em cunha ali, quanto a ligação tracejada, nada mais são do que ligações simples, tá bom? São ligações simples. É só uma representação tridimensional, beleza? Então fiquem atentos, porque isso, no geral, aparece e a gente acaba se fixando em um ponto que não é fundamental para a resolução da questão. Beleza? Então, é isso, galerinha. Mais questões, mais conteúdo para a gente, né, ficar cada vez melhor, mais afinado, para chegar lá e arrebentar na prova. Até o próximo vídeo.